todo empresário precisa vender. Seja vendendo produto ou seja vendendo a sua empresa para que alguém possa vir a trabalhar com você. Fato é que a gente está vendendo o tempo todo. E se você quer vender mais, assista esse vídeo até o final, que eu vou deixar 4 passos para que você possa vender mais. Bom, primeiro passo, a venda não é sobre o seu produto. Pessoal, isso é uma das coisas que eu vejo acontecer com muita recorrência. O vendedor, ele quer falar muito sobre o produto, ele está querendo falar sobre as qualidades que esse produto tem, como que esse produto pode de alguma forma agregar na vida da pessoa. Só que a primeira coisa que a gente precisa entender é que do outro lado tem uma pessoa. Existe uma frase que eu escutei há um tempo atrás que fala que se eu quisesse comprar alguma coisa, eu mesmo iria lá e compraria essa coisa. Por quê? Porque eu já tenho esse desejo, já sei que eu quero comprar algo. Eu não preciso de um vendedor para me vender algo que eu já sei que eu preciso. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é qual que é a dor desse cliente. Então quando a gente entende qual que é a dor, como que essa pessoa vai estar do outro lado, quando a gente estiver fazendo a abordagem, para que ele possa receber isso de uma forma melhor, se você consegue entender qual que é essa dor dele latente e qual que é a jornada de compra até ele comprar o seu produto, a gente vai conseguir estruturar melhor o nosso processo de venda. O segundo passo é evidenciar essa dor no cliente. Bom, vamos lá, deixa eu explicar isso melhor. Muitos clientes, eles têm uma dor, só que essa dor ela ainda não está incomodando ele de tal forma para que ele possa sair e fazer a compra. Lembra que eu falei que se eu quisesse comprar algo, eu mesmo iria lá e compraria? Eu preciso despertar, eu preciso mexer nessa dor realmente do meu cliente. O ser humano, ele tem uma tendência dele se adaptar a diversos cenários. Então, vou dar um exemplo. Imagina que eu estou trabalhando e pagando minhas contas, correto? E isso, de certa forma, não é correto, né? O certo seria estar sobrando dinheiro ali até para ter uma qualidade de vida melhor. Mas muitas vezes a gente vai se adaptando e a gente vai levando a vida. Quando o vendedor me liga e fala, cara, você sabia que o tempo de vida útil, né, de produtividade sua, ela se dá dos 25 aos, 45 anos, e depois dos 45 anos a tendência é que você perca a capacidade de produzir, e nesse mesmo momento que você está diminuindo a capacidade de produzir, seus gastos começam a aumentar, por exemplo, com saúde, o cara vai parar e vai pensar, porra, velho, então tem um alerta. Por isso que é importante você poupar agora, porque se você poupar agora, quando você estiver perdendo a sua capacidade de produção, o dinheiro vai estar trabalhando para você. Então eu estou despertando nele aquela dor que estava oculta. E aí a partir disso, depois que eu evidenciei essa dor, a gente entra no terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Toda venda é sentimental. Então eu preciso trabalhar esse sentimento no meu cliente. E para eu trabalhar esse sentimento no meu cliente, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Escutar o que ele tem a falar. Então, por exemplo, na hora que eu vou conversar com ele, eu vou falar o quê? Cara, nesse mesmo exemplo, você já parou para pensar nisso, cara? Me conta aí, cara. Você tem filhos? Você não tem? Qual que é o seu planejamento, cara? Como que você acha que você vai estar quando você tiver com seus 50 anos? Você acha que você vai estar bem? Você queria estar numa praia? Você queria estar fazendo o quê? E o cara vai estar falando o que ele queria estar, né? Como que seria a situação dele lá com 50 anos. E em cima desse sentimento que ele vai estar lá quando ele tiver com 50 anos, aí eu vou estar trabalhando essa dor. Falei assim, cara, pois é, eu vou te ajudar, por exemplo, imagina que o cara vira e fala assim, cara, eu queria estar morando na praia. Falei, legal, cara, como que você vai estar morando na praia, sendo que talvez a sua produtividade vai estar ganhando? Você vai ter que estar com grana ali para estar se mantendo. Eu vou te ajudar a você estar com seus 50 anos na praia, tendo uma rentabilidade ali estável. Então, o grande lance quando eu falo que toda venda é sentimental, primeiro passo, pessoal, é a gente saber fazer as perguntas certas. Faça perguntas abertas, escuta o que seu cliente tem para falar com você.
E aí, a partir dessas perguntas que a gente faz, a gente vai municiar a forma como que a gente vai entrar no quarto passo, que é como? A conexão. Porque eu preciso conectar, olha só, a primeira coisa que eu falei foi que eu preciso entender que o produto não é sobre mim, é sobre o meu cliente. Segundo passo, evidenciar a dor desse cliente. Terceiro passo, linkar com sentimentos, entender qual que é o sentimento que está envolvendo aquela dor. Agora, nesse quarto passo, que é a conexão, o que eu preciso fazer? Eu tenho que conectar tudo isso. Cara, a dor que você tinha lá em cima, beleza? Com esse sentimento, agora eu preciso trazer com que você tenha a possibilidade de resolver esse problema. Então, cara, olha só, eu tenho a solução para te ajudar. Se você realmente precisa de estruturar a sua saúde financeira para que você, quando tiver mais velho, possa estar na praia, eu vou te ajudar vendendo, sei lá, minha mentoria de controle financeiro. Eu vou te ensinar como que eu faço para você poupar todos os meses, para você controlar a sua grana, entender para onde que o seu dinheiro está indo, para você fazer uma aplicação segura e depois que você fazer essa aplicação segura, ela traga rentabilidade para que quando você tenha os seus 50 anos, você possa ter uma saúde financeira melhor. Tá vendo como que a gente vai fazendo a conexão? Então, nesse último passo, que é a amarração, que é onde que você de fato estrutura todos esses pontos que eu falei anteriormente, isso faz com que você de fato consiga vender o seu produto. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Na época eu nem tinha estudado sobre vendas, meu conhecimento era muito pouco, mas o meu primeiro ponto que eu precisava fazer era resolver a dor do cliente. Eu lembro que eu trabalhei há um tempo atrás numa empresa que vendia planos de celular, e a gente não era uma loja própria na época, né? Então chegava muito cliente que vinha da loja própria porque estava cheia e ia reclamar com a gente. Então quando eu entrei na loja, a primeira coisa que o pessoal falou é: olha, se for problema lá com a operadora, já manda para o final da loja para ligar direto para a operadora, que a gente não é loja própria. Então esse foi o primeiro direcionamento quando eu entrei na loja. E aí a gente ficava na beira da loja, então cada vez era a vez de um estar atendendo. Eu lembro que eu não estava na posição de atendimento, eu estava lá atrás e um cliente entrou, né, reclamando demais da operadora, enfim, a menina mandou ela para o fundo da loja para ligar lá para a operadora. E aí, quando o cara estava saindo, eu fiz a pergunta, falei assim: e aí, cara, conseguiu resolver o seu problema e tal? Aí o cara veio para cima de mim, começou a falar todos os problemas que ele estava tendo e tal, que a operadora era muito ruim, que não queria mais ser cliente de nada, que ia cancelar aquele plano. Na hora, o primeiro ponto que eu lembrei foi da menina falando: ó, não fala nada com o cara falou que é reclamação, manda lá pro final da loja, porque senão você vai perder seu tempo. A primeira coisa que eu tive foi esse pensamento, mas em sequência eu falei: cara, deixa eu tentar resolver a dor desse cara. E aí, na medida que ele foi falando, que ele foi trazendo os argumentos, eu fui conectando e entendi qual que era a dor dele. Qual que era a dor dele? Na época ele fazia muitas recargas e a ligação acabava muito rápido, ou seja, ele estava gastando muita grana e ainda assim não estava resolvendo o problema dele ter minutos para estar falando ali todo o tempo. E aí, na hora que eu entendi que essa era a dor dele, eu falei: cara, mas espera aí, deixa eu entender melhor. Você está me falando que você gasta aí hoje uma média de R$80 por mês com recargas, é isso mesmo? Você falou que gasta aí mais ou menos R$20 por semana? Foi isso mesmo, foi legal, cara. E se eu conseguir um plano que você paga R$51 e você vai ter ligação ilimitada, por exemplo, para alguns familiares seus, isso ia te ajudar? Ele falou: pô, demais, porque eu falo muito com a minha esposa e com a minha filha. Foi legal. Ela é da mesma operadora sua? É. Foi: então eu tenho um problema aqui que eu consigo resolver para você. Se você fechar o plano X comigo, eu vou conseguir resolver esse problema e ainda você vai ganhar um aparelho grátis, né, que estava dentro do plano ali, dentro da fidelidade. E no final desse atendimento, o cara chamou a gerente e falou: cara, eu não sei o que esse menino fez, mas ele conseguiu fazer com que eu, que não queria mais ser plano, não queria ter mais conta nessa operadora, virasse um pós-pago e ainda sair com o celular. Então, isso que eu estou tentando demonstrar para vocês é que muitas das vezes a gente está muito preocupado com o nosso produto, com a nossa empresa. O primeiro passo é entender quem que é a outra pessoa que está do outro lado da conversa, entender qual que é a dor de fato dele, conectar essa dor com o sentimento, e aí você faz realmente essa conexão e vende seu produto. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal,
se inscreva, porque isso vai fazer com que mais pessoas possam receber o nosso conteúdo. Grande abraço.